O caso de hoje aborda um dos assassinos em série mais famosos, cuja história foi retratada em diversos filmes e documentários. Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, assassino da noite. Ele se tornou um dos criminosos mais notórios da história dos Estados Unidos, aterrorizando o sul da Califórnia entre 1984 e 1985. Ricardo Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960, na cidade de El Paso, no Texas. Ele foi o caçula de 5 filhos de Julian Ramirez e Mercedes, ambos imigrantes mexicanos que se estabeleceram nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Na infância, Richard enfrentou 2 acidentes sérios. Aos 2 anos, ele sofreu uma convulsão após um armário cair sobre ele, o que resultou em mais de 30 pontos para tratar os ferimentos. Quando tinha 5 anos, enquanto brincava em um parque, foi atingido com força na cabeça por um balanço. Como consequência de seus incidentes, Richard passou a sofrer de convulsões epiléticas frequentes, condição que o acompanhou até a adolescência. Aos 10 anos, ele supostamente começou a se refugiar nas noites em cemitérios para fugir de seu pai, um ex-policial de Juárez, no México. O temperamento explosivo de seu pai frequentemente resultava em agressões físicas e Richard era a principal vítima dessas violências. Quando ainda jovem, ele passou muito tempo com seu primo Miguel, mais conhecido como Mike, um veterano da Guerra do Vietnã. Ele mostrava sua coleção de fotos que retratavam os horrores da guerra, incluindo imagens de mulheres vietnamitas que ele havia violentado e assassinado. Em 1973, quando tinha apenas 12 anos de idade, ele testemunhou seu primo, Mike, atirar no rosto de sua esposa, após uma briga doméstica. Após esse episódio, ele se mudou para a casa de sua irmã mais velha e seu marido, que passou a fornecer substâncias ilícitas ao jovem cunhado. Nesse período, ele tinha pouca frequência escolar e acabou abandonando os estudos antes de completar o primeiro ano. Ele passou a viver de forma desregrada, consumindo drogas e se alimentando basicamente de comida pronta. Em razão da má higiene, da dieta rica em açúcares e do uso excessivo de substâncias ilícitas, seus dentes começaram a se deteriorar. Nessa época, Richard conseguiu um emprego em um hotel, onde tinha acesso às chaves dos quartos. Aproveitando-se dessa oportunidade, começou a furtar itens de valor dos hóspedes para obter dinheiro extra. No entanto, seus crimes foram descobertos quando ele tentou violentar uma hóspede, o que resultou em sua demissão imediata. A acusação contra ele não prosseguiu, pois a vítima não retornou à cidade de El Paso para depor contra ele. Após esse incidente, ele foi preso 2 vezes sob acusação de posse de substâncias ilícitas. Em 1982, aos 22 anos, Richard se mudou para a Califórnia, onde ocorreram todos os crimes que marcaram sua trajetória. Ramirez era imprevisível e aterrorizante. Ele não tinha um perfil fixo de vítimas. Atacava homens, mulheres e crianças, pessoas de todas as idades e etnias, e seus crimes eram caracterizados pela violência extrema, abuso sexual e um comportamento perturbador. Suas vítimas eram escolhidas geralmente aleatoriamente, por conveniência, muitas vezes casas onde ele via janelas abertas ou sinais de pouca segurança. Como o apelido sugere, Night Stalker, Ramirez agia principalmente durante a noite, invadindo casas enquanto as vítimas dormiam. Uma vez dentro da casa, ele utilizava armas como facas, pistolas, martelos e ferramentas domésticas para torturar e matar suas vítimas. Em alguns casos, ele assassinava imediatamente. Em outros, prolongava o sofrimento das vítimas com torturas físicas e psicológicas. Ele se autodenominava um seguidor de Satanás. Durante os ataques, Ramirez desenhava pentagramas nas cenas do crime em algumas vítimas.
Ele raramente agia na mesma região consecutivamente, dificultando sua captura. Ele cometia crimes em várias áreas da Califórnia, incluindo Los Angeles, São Francisco e seus arredores. Em quase todas as invasões, ele pegava o que pudesse carregar rapidamente, focando em bens de valor que pudessem ser vendidos facilmente, e frequentemente ele roubava joias, dinheiro e itens pessoais, tanto para financiar sua fuga, quanto como troféus. Antes de completar 26 anos, ele mataria pelo menos 13 pessoas, cometeria pelo menos 11 agressões sexuais em uma onda de ataques aparentemente aleatórios que aterrorizavam os moradores do sul da Califórnia. Uma das primeiras vítimas conhecidas de Ramírez, assassinada brutalmente em 10 de abril de 84, quando tinha apenas 9 anos, foi atacada em um prédio residencial. Ele atraiu a vítima para um porão onde cometeu agressão sexual antes de matá-la. Ele a estrangulou e em seguida abandonou seu corpo pendurado com um pedaço de roupa. O corpo foi encontrado pouco tempo depois. No momento do crime, a polícia não possuía muitas pistas. Não houve câmeras de segurança ou testemunha que pudessem identificar o assassino. A verdadeira conexão de Ramírez com o caso só foi descoberta mais de 20 anos após o crime, em 2009. Isso ocorreu graças ao avanço das tecnologias de DNA. A partir desses próximos crimes, todos seguiram o mesmo padrão, que envolvia invadir casas de noite e atacar vítimas aleatórias, seguido por violência brutal e roubos. A maioria dessas vítimas só seriam ligadas a ele através de evidências de DNA anos depois. Jenny tinha 79 anos quando foi assassinada em sua casa. Ele a agrediu fisicamente e cometeu um crime sexual antes de assassiná-la, no dia 28 de junho de 1984. O modo como ele a matou foi particularmente brutal. Ela foi esfaqueada diversas vezes. Além disso, ele praticou mutilação pós-morte, um padrão que se tornaria comum em outros de seus ataques. Em março de 85, Ramírez havia intensificado sua violência. Em um período de 10 dias, houve mais de 5 ataques, com apenas uma vítima viva. Maria Hernandes e Del foram atacadas em sua casa. Ramírez entrou no local e disparou contra Maria, atingindo no rosto. No entanto, Maria conseguiu se esconder e fingir estar morta, o que permitiu sua sobrevivência. Por outro lado, sua amiga foi fatalmente atingida por um tiro na cabeça. Mais tarde, Maria descreveu o homicida como um homem alto, usando um boné e empunhando uma arma. A única pista encontrada pela polícia nessa ocasião foi um boné da banda AC/DC, encontrado no exterior da residência. Na época, a banda acabou sendo prejudicada quando Ramírez foi preso, pois ele usava uma camiseta do grupo e declarou que a principal inspiração para seus crimes vinham da música Nightcrawler, do AC/DC. Isso afetou negativamente tanto o público quanto a banda em 1985, resultando no cancelamento de vários shows. A mídia passou a atacar a banda, analisando a letra da canção, com várias publicações chegando à conclusão errônea de que o AC/DC representava o anticristo. Esse tipo de julgamento era comum na época, já que muitas bandas de rock eram mal interpretadas apenas por se distanciar do estilo musical tradicional. A música, cujo título pode ser traduzido como Ladrão Noturno, tem um ritmo mais lento em comparação com as demais músicas da banda. Alguns trechos da canção incluem: em algum lugar um relógio marca meia-noite. Eu sou o ladrão noturno, quando você apagar a luz. A canção explora temas mais sombrios e cria uma atmosfera tensa e noturna. O refrão representa uma figura que se move furtivamente na escuridão, observando e invadindo a privacidade dos outros. Esse personagem pode ser interpretado como uma metáfora para os medos e ansiedades que assombram as pessoas durante a noite. Cia Lia, uma estudante de direito de 30 anos, foi obrigada por Richard a parar seu veículo em uma via pública, no dia 17 de março de 1985. Puxada para o exterior do veículo, ela foi atingida por 2 disparos e Ramírez fugiu do local dirigindo o carro da vítima,
que por sua vez faleceu poucas horas depois no hospital. A quarta e a quinta vítima ocorreram na casa do casal Vincent e Maxine. Ramirez matou Vincent com um tiro e em seguida cometeu violência sexual contra Maxine, antes de assassiná-la também. Ele retirou os olhos dela e desferiu diversas facadas. Após o crime, ele desenhou um pentagrama no corpo de Maxine. Foi lá que a polícia encontrou a primeira pista para a identidade do assassino, uma pegada de um tênis masculino. Em mais um ataque aleatório, o casal William e Lillian, portadora de necessidades especiais, tiveram sua casa invadida por Ramirez, que baleou o marido e em seguida seguiu um ataque contra a mulher, que foi agredida sexualmente e morta. No entanto, William não estava morto, conseguindo rastejar até o telefone e ligar para a emergência. Apesar de não ter sido capaz de falar com a telefonista, a sua chamada foi localizada e foi enviada uma ambulância e um carro de polícia. William foi encaminhado para o hospital, mas faleceu na ambulância. Lillian teve sua vida poupada e assim foi capaz de descrever as características físicas de Ramirez. Além disso, uma pegada deixada no jardim da residência foi compatível com a pegada deixada em um homicídio anterior, o que confirmou a suspeita de que se tratava de um assassino em série. Enquanto isso, em fevereiro e março de 1985, houve uma série de sequestros de crianças. Todas as crianças foram abusadas sexualmente e depois abandonadas. As crianças sequestradas deram à polícia uma descrição do sequestrador, que gerou preocupação e despertou uma suspeita no detetive de homicídios, Gil Carrillo. Ele notou semelhanças entre as informações fornecidas pelas crianças e o relato da vítima sobrevivente Maria Hernandes. Com isso, o detetive levou as descrições dadas pelas vítimas ao seu colega Salerno, que descrevia um agressor como sendo alto, de pele clara, dentes manchados de marrom, um odor forte e uma jaqueta estilo bomber. Uma criança foi atacada e levada a um canteiro de obras próximo. O cimento no local ainda estava molhado e a pegada era extremamente similar encontrada na casa de uma criança que havia sido sequestrada. 2 irmãs foram atacadas. Mabel, de 83 anos, foi espancada até a morte com um martelo enquanto Florence foi baleada. Pentagramas foram desenhados com um batom nos corpos das vítimas e na parede do quarto onde ocorreu o crime. Florence foi reanimada pelos médicos, mas Mabel não sobreviveu. O corpo de uma jovem mulher de 28 anos foi descoberto na sua casa. Ela havia sido violentada e a sua garganta cortada no dia 8 de junho de 85. No dia 2 de julho de 85, o corpo de Mary, de 75 anos, foi descoberto na sua casa. Ela havia sido agredida, sua garganta cortada e havia sinais de roubo. Em 5 de julho, Whitney, então com 16 anos, foi atacada com uma chave de roda na casa de seus pais. Apesar de gravemente ferida, ela conseguiu sobreviver. Durante a investigação da cena do crime, a polícia descobriu uma outra marca de sapato no edredom da cama. Agora os detetives chegaram à conclusão de que os ataques estavam sendo realizados por um único homem. Após a polícia concluir que os crimes na cidade provavelmente foram cometidos pelo mesmo agressor. Inicialmente, uma investigação sobre os casos semelhantes que ocorreram no mesmo período. Outro caso de tentativa de sequestro ocorreu quando uma vítima, descrita pela polícia como uma jovem mulher, conseguiu lutar contra um possível sequestrador, que fugiu em um Toyota. Momentos depois, outro policial avistou o Toyota cometendo uma infração de trânsito. Ao ser abordado, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé. Antes de escapar, ele desenhou um pentagrama na poeira do para-brisa. A essa altura, o pânico já tomava conta de Los Angeles e das cidades vizinhas. Os jornais locais passaram a se referir ao assassino em série como The Night Stalker, o perseguidor da noite.
At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. Finalmente, padrão começou a ser identificado. O homem geralmente era morto logo no início do ataque, enquanto a vítima feminina sofria abusos sexuais e, em seguida, também era assassinada. As autoridades divulgaram um retrato falado do suspeito. Como resposta, os moradores passaram a seguir as orientações das autoridades, trancando portas e janelas e aumentar a iluminação interna durante a noite, a fim de se protegerem. The killer who attacks randomly is described as white, 25 to 30 years old, with a predominant feature of badly stained teeth. So 5,000 flyers have been distributed to Los Angeles dentists asking for help with identification. Em 7 de julho de 85, 2 dias após o ataque de Whitney, Joyce, de 60 anos, foi assassinada em sua casa. A polícia encontrou pegadas do tênis na lateral da cabeça da vítima e no concreto do lado de fora de sua casa. Na mesma noite, não satisfeito, ele atacou Sophie, de 63 anos. Foi abusada sexualmente em sua casa. Ela sobreviveu e contou que durante o ataque, Ramírez dizia: "Não olhe para mim." No dia seguinte, os detetives finalmente localizaram o Toyota roubado, mas não conseguiram encontrar nenhuma impressão digital no veículo. No entanto, uma pista importante foi descoberta: um cartão de visita de um dentista local. A polícia seguiu essa pista até o consultório do dentista, onde descobriram que o suspeito havia visitado o local 5 dias antes, pouco antes dos ataques. Ele se identificou como Richard Mena e forneceu um endereço falso. O dentista entregou à polícia exames de raio-x que revelaram um dente quebrado. Nos dias seguintes, a polícia montou uma vigilância no consultório, aguardando que Ramírez retornasse, mas a operação não teve sucesso. Enquanto cometia seus crimes, ele esteve hospedado no famoso hotel Cecil, localizado no centro de Los Angeles. O hotel é reconhecido por sua longa história de acontecimentos sombrios, o que lhe garantiu uma reputação de local assombrado e infame. Ele optou por ficar no hotel enquanto realizava seus assassinatos, atraído pela localização central e pelas tarifas acessíveis do hotel. No final de julho, Ramírez atacou novamente. Na noite de 20 de julho de 85, Lila e Max, ambos com 66 anos. 6 de agosto, Ramírez escolheu outro casal como vítimas, Christopher e Virginia. Ramírez atirou contra a mulher, que não morreu, e em seguida o marido ouviu o barulho. Foi até encontro aonde estava o barulho e foi baleado, mas conseguiu reagir e atacou Ramírez. Enquanto lutavam, Ramírez aproveitou a chance para escapar pelo mesmo local por onde havia entrado. O casal, embora gravemente feridos, sobreviveram ao brutal ataque. He entered through an unlocked door through the back entrance and entered into the bedroom. I awoke to see a man standing there. I shouted at him, "Who are you? What do you want?" We argued back and forth for a moment or two. Then he leaned over and shot me directly in the face. As I fell backwards, he leaned over then and shot my husband. 2 dias depois, dia 8 de agosto de 85, ele atacou mais um casal, Elias e Sakina. Elias, de 35 anos, e Sakina, de 29 anos, seguindo o mesmo padrão na hora de agir contra as vítimas. Richard matou o casal. O homem levou um tiro no crânio e a mulher foi violentada na residência do casal. Após esse ataque, ele decidiu deixar Los Angeles e levar sua onda de crimes para São Francisco, onde rapidamente fez novas vítimas. Peter e Bárbara. Peter morreu com um tiro na cabeça e Bárbara, após ser violentada, foi atingida com um tiro também na cabeça. Apesar de sobreviver, Bárbara ficou com sequelas graves. Seguindo o padrão de outros crimes, ele desenhou um pentagrama na parede do quarto utilizando um batom.
Isso levou Ramirez a retornar a Los Angeles, mas não antes de se desfazer de seu par de tênis que havia deixado pegadas nas cenas dos crimes e também de sua arma. Into a home at night and will kill and kills at random. There's a $10,000 reward for any information which can lead to his arrest and conviction. De volta a Los Angeles, Ramirez atacou pela última vez, na noite de 24 de agosto. Police today continue to search for any clues in the near-fatal shooting of 29-year-old William Carnes and the rape of his girlfriend. They're apparently the latest victims of the Night Stalker, thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. These serial killings, once confined to the near Los Angeles area, are now spread over 500 miles from San Francisco to Orange County. Just as before, the assailant entered a house in a quiet middle-class neighborhood in the pre-dawn hours on Sunday through an unlocked window and attacked the couple while they slept. Neighbors are terrified. Ele matou Bill, de 29 anos, e atacou sua namorada, Carol, de 27 anos, que foi abusada sexualmente e recebeu a seguinte ordem: "Não olhe para mim." Ramirez teria instruído a mulher a jurar a Satanás que não olharia para ele, e com medo de se tornar mais uma vítima fatal, ela obedeceu. Um vizinho do casal informou à polícia que havia avistado um veículo circulando pela vizinhança na noite do crime, fornecendo detalhes sobre a marca, o modelo do carro e a parte da placa. Ele descreveu uma perua Toyota laranja, cuja placa continha os números 8 e 2. Essa informação se revelou uma pista extremamente valiosa para a investigação. Pouco depois, a informação foi divulgada para a mídia local. Foi então que um homem se apresentou, dizendo aos investigadores que um amigo seu havia tido uma perua Toyota laranja roubada recentemente. A polícia localizou rapidamente o veículo, Toyota laranja de 1976, em um estacionamento no centro de Los Angeles. Após diversas perícias no carro, uma impressão digital foi finalmente encontrada no espelho retrovisor. Naquela época, o sistema de impressão digital da Califórnia ainda não era automatizado. Para realizar a comparação das impressões digitais encontradas no carro roubado, a polícia precisava ter um suspeito identificado. Os detetives de Los Angeles investigaram uma dica fornecida por uma mulher local, cujo pai acreditava ter uma amizade com o assassino. Ele contou à polícia sobre um homem de El Paso, Texas, que se chamava Rick, um indivíduo que se gabava abertamente sobre os detalhes confidenciais dos assassinatos cometidos pelo Night Stalker. Enquanto isso, a polícia de São Francisco também estava seguindo uma pista relacionada a um Rick de El Paso. A investigação sobre uma pulseira roubada em um dos crimes levou a polícia a um homem chamado Armando, amigo de Ramirez. Foi Armando quem revelou às autoridades que o verdadeiro nome do Night Stalker era Richard Ramirez. A polícia finalmente tinha um nome. Havia 8 pessoas chamadas Richard Ramirez com impressões digitais nos registros policiais, mas uma delas correspondia perfeitamente. Ramirez já havia sido autuado por furto de automóveis e pequenos furtos. A polícia então levou a foto da autuação de 1984 para o informante em São Francisco, que imediatamente identificou o homem na imagem como sendo Richard Ramirez. A polícia divulgou o nome e a foto de Richard Ramirez para a mídia, e na manhã seguinte, ele estava na primeira página dos jornais com sua imagem e nome sendo transmitidos em todos os noticiários da TV. Photograph was taken about 8 months ago and right here in Los Angeles. Na manhã de verão de 1985, começava a maior caçada humana da história do estado da Califórnia. No entanto, ele não sabia que sua imagem estava sendo amplamente divulgada, pois estava no Arizona, visitando um parente. Ao retornar a Los Angeles, entrou em uma loja de bebidas
no centro da cidade e viu seu rosto estampado na primeira página de um jornal. Assim que a funcionária do estabelecimento o avistou, ela gritou em voz alta: "El matador!" Assim que Ramírez começou a correr, as pessoas o reconheceram dos jornais. Ele correu por 3 quilômetros enquanto mais de 40 viaturas realizavam uma varredura na região. Ao tentar roubar o carro de uma moradora da região, o marido dela saiu correndo de casa e bateu na cabeça de Ramírez com uma barra de metal. Os vizinhos ouviram os gritos e o perseguiram até cercarem Ramírez. De acordo com a polícia local, que foi a primeira a responder o chamado, a multidão estava acenando e apontando para os jornais, afirmando que o homem que estavam detendo era um Night Stalker. O perseguidor da noite finalmente havia sido preso. Have you been arrested before? You ever been arrested before? Danny, where's your car? Never been arrested. Sit up. How long ago? What's your name? Huh? What's your name? 11. Go back. Pouco depois de Ramírez ser preso, ele declarou à polícia: "Sou eu." Nesse momento, não havia mais dúvidas de que ele era o responsável pelos ataques. Do lado de fora da delegacia, uma multidão se formou, ansiosa para ver o homem que havia causado tanto medo e horror na cidade. A polícia conversou com a imprensa e tentou manter o controle da multidão, enquanto Ramírez era escoltado para fora da delegacia. Quando ele foi colocado no carro da polícia, os espectadores aplaudiram, aliviados com a prisão do temido assassino. Nesse momento, os detetives Carrillo e Salermo escoltaram Ramírez da delegacia até o transporte que o levaria para a prisão central masculina. O julgamento de Richard Ramírez foi um dos mais chocantes e amplamente cobertos pela mídia na história criminal dos Estados Unidos. O comportamento dele durante o julgamento foi notoriamente desafiador e perturbador. Ele não demonstrou remorso em nenhum momento, o que chocou o público e as autoridades. Em várias ocasiões, ele se comportou de maneira provocadora, desrespeitosa e até mesmo com atitudes desafiadoras em relação ao sistema judicial. O julgamento também revelou a obsessão de Ramírez por satanismo, exibindo um comportamento desafiador e provocador. Em uma das aparições no tribunal, ele levantou o dedo médio e fez um gesto de pentagrama com a mão, reforçando ainda mais sua imagem como um criminoso sem remorso, obcecado por uma ideologia distorcida e perturbadora. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night, nightly. Repeat not the orders of night, Father, and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. Durante o julgamento, uma multidão de mulheres começou a comparecer ao tribunal, vestindo roupas pretas como forma de apoio a Ramírez. Elas o viam como uma figura rebelde e até consideravam uma espécie de ícone. I just wanted to see what he looked like. I think he's cute. Everyone makes him look so bad, you know, but I know that he's a nice person because I've met him and I know. Isso aumentou ainda mais a notoriedade do caso, gerando um fascínio macabro em torno de sua figura. O julgamento foi repleto de relatos de vítimas, sobreviventes e testemunhas, totalizando 165 que deram relatos detalhados sobre os ataques de Ramírez. Muitos deles descreveram a violência extrema que enfrentaram, incluindo abusos sexuais, ameaças de morte e ferimentos graves. As provas físicas, como impressões digitais e evidências deixadas nas cenas dos crimes, foram fundamentais para a condenação dele. Richard Ramirez was brought in shackles to his trial, a trial finally beginning 3.5 years after his arrest. Ramírez foi acusado de uma série de crimes hediondos, incluindo 13 assassinatos, 5 tentativas de assassinato, 11 violências sexuais e 14 assaltos. O tribunal declarou Richard Ramírez culpado de todos os crimes.
Would the jury in the above entitled action find the defendant, Richard Ramirez, guilty of murder? Quando foi sentenciado a morrer na câmara de gás. Richard Ramirez shall suffer the death penalty. The penalty is to be inflicted within the walls of the state prison in San Quentin, California, in the manner prescribed by law, and at the time to be fixed by this court in the warrant for execution. It's a big deal. This always went with the territory. Mesmo atrás das grades, ele continuou a causar fascínio e controvérsia. Ele recebia uma quantidade considerável de cartas, muitas vezes mulheres, que o idolatravam. Entre essas admiradoras estava Doreen, uma jornalista que se tornou uma de suas maiores fãs. O relacionamento entre eles se intensificou, culminando em um casamento realizado em 96, dentro da prisão. Esse casamento gerou ainda mais atenção da mídia, alimentando o mito em torno de Ramirez, que, mesmo sendo um dos criminosos mais odiados do país, continuava a atrair admiradores. I want to say I'm ecstatically happy today and very, very proud to have married Richard and to be his wife. Richard told me he needed to associate gruesome violence with sex in order to be completely satisfied. He also told me that he had to violently fantasize about his victims before he could go away sexually gratified. They are desires, whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. As Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. I would go to hotels in downtown LA and lock myself in for 4 days, 3 nights, and not come out. Just getting high. This was right in the fucking middle of everything. March, April, May, about June. One day the sketch that they do came out on the television. When I heard the teeth were rotten and the hat, I said, oh no, I don't know why. I said, I hope it's not Richie. Serial killers have a dead conscience. Some of them don't even care whether they live or die themselves. And they're just walking dead. Enquanto aguardava no corredor da morte, ele desenvolveu problemas de saúde graves. Em 7 de junho de 2013, ele faleceu no hospital da prisão, aos 53 anos, vítima de um câncer linfático. Os médicos legistas também identificaram outras condições que contribuíram para sua morte, incluindo danos ao fígado causados pela hepatite C, provavelmente contraído devido ao uso de drogas injetáveis durante sua juventude. Assim, o homem responsável por uma das mais violentas e aterradoras séries de crimes na Califórnia morreu após anos de apelações, reclusão e controvérsias. O caso de Richard Ramirez continua sendo um dos exemplos mais aterrorizantes de crimes aleatórios e violentos da história criminal americana. Seu comportamento sem remorso, aliado à sua tendência a se esconder sob uma identidade de fanatismo religioso, chocou o mundo e gerou um medo generalizado na população. Ele foi a personificação do terror, atacando aleatoriamente, sem motivo aparente, e deixando um rastro de vítimas traumatizadas e famílias devastadas. Apesar de sua captura e condenação, o legado do Night Stalker ainda é lembrado, não apenas pelas vítimas e suas famílias, mas também por aqueles que estudam os aspectos mais perturbadores da psicologia criminal. Seu caso continua a ser um ponto de referência no estudo de assassinos em série, destacando a complexidade de sua motivação e a frieza com que ele cometeu seus crimes. O medo que ele espalhou durante seus ataques permanece como um dos aspectos mais perturbadores da sua figura. Então esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo.